Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Com Base em Quê? Com base em quê? Estou aqui com os meus colegas Lucas e Renato, eu sou Rodrigo, e hoje a gente vai falar de um tema polêmico, né, digamos assim, vai ser um podcast talvez um pouco mais... tem a ver com compliance bastante, talvez não tenhamos respostas certas, mas a nossa ideia aqui é a gente fomentar a discussão e o debate. Então, trazendo aqui para as nossas discussões sobre governança, sobre compliance, sobre riscos voltados para o mundo corporativo, como que as empresas aqui, nossa pauta vai ser, lidam, né, com as mídias sociais, com as redes sociais, em especial em relação a postagens, a publicações de colaboradores, funcionários, empregados, parceiros, e de que forma isso tudo pode afetar, positiva ou negativamente, a reputação das empresas, né? É um tema aí que está na pauta, na ordem do dia, vários acontecimentos recentes e vivemos aqui, né, online o tempo todo, cada vez mais, inteligência artificial, redes sociais, estamos aqui, né, fazendo um podcast e a gente quer aqui então colocar realmente esses pontos para discussão. Então a ideia aqui, nós conversarmos, teremos talvez posições a favor ou contrárias, dependendo da pauta. Então a primeira coisa que eu queria aqui lançar, né, na nossa mesa aqui de discussão é o que vocês acham aí, Lucas e Renato, em relação a... Tem aquela ideia assim, não, mas uma coisa é vida profissional, outra coisa é vida pessoal, você tem que separar bem as coisas, né? Uma coisa é você ali dentro de casa, da sua residência, outra coisa é você no trabalho. E a gente sabe que os limites disso hoje são tanto quanto fluidos ou até inexistentes, na medida em que você tem, né, um celular que você leva para casa e responde mensagens e está lá com a sua família, enfim, e respondendo coisas. Então, o que vocês acham em relação, assim, como que as empresas aqui pensando, né, devem lidar com isso? Tem que, sei lá, ter uma política de uso de mídias sociais, até que ponto isso vincula a empresa ou não? Ou a gente fala assim, na verdade tudo é muito antigo, estamos em 2025, hoje não tem mais separação. Não sei se vocês têm alguma posição aí já para colocar para a gente debater. Vamos lá. Algumas premissas me parecem que nesse debate são bem relevantes. A primeira delas é, embora este tema esteja na pauta do dia em razão de acontecimentos recentes, né? E aí quando tem um acontecimento que tem um cunho político, como é o caso dos Estados Unidos, do Charlie Kirk, certo? Obviamente que a discussão fica muito aquecida, né? Porque tem um fator ideológico envolvido, né? Mas o nosso ponto aqui, no sentido de discutir como que as empresas devem se preparar para uma situação como essa, a primeira premissa é: a ideologia deve ser deixada de lado, certo? Compliance geralmente não anda bem com ideologia. E por que não anda bem com ideologia, né? Porque quando você aborda aquele tema com a sua principal sustentação sendo a ideologia, você deixa um monte de argumento bom de lado, porque aqueles argumentos não servem à sua pauta, né? Isso não é só nessa discussão, né? O mundo hoje está muito politizado, o Brasil está muito politizado, né? É extrema X, extrema Y, né? E aí as pessoas acabam não tendo uma discussão, mas sempre uma guerra, né? Uma guerra de declarações. As pessoas não ouvem o que a outra tem para dizer, se aquilo, principalmente, não contribui para aquilo que a sua ideologia prega, né? Então, num ambiente como esse, de discussão, no sentido de tentar entender como é que as empresas podem se preparar, né? Eu acho que a primeira premissa é: deixe a ideologia de lado, né? É a primeira pauta. Você acha que é possível? É difícil, né? Tem uma divisão importante. Em um tema como esse, vai ter que haver algum grau de subjetividade. E depois a gente vai chegar nesse ponto quando a gente falar em desenho de política, né? Então alguma subjetividade vai ter, mas subjetividade é diferente de ideologia,
certo? Então, será que é possível 100% eliminar o fator ideologia? Talvez não seja possível, né? Mas o ponto é, quando a gente está falando de alguma coisa profissional, e a gente precisa, inclusive, por exemplo, numa organização, passar uma mensagem clara às pessoas da organização e aos parceiros de negócio, né? Tem que ser o mais técnico possível, o mais coerente possível. Às vezes, quando você trata as coisas com ideologia, você não é tão coerente assim, porque você só aceita aquilo que vai ao encontro, né, de um resultado já dado pela ideologia, né? Então, talvez não seja totalmente possível, mas o ponto é, existem procedimentos, mecanismos para você afastar o tanto quanto possível o fator ideológico desse debate, né? Então, me parece que a primeira coisa é não tratar isso num ambiente corporativo com base em ideologia. O que você acha, Lucas? É exatamente isso, porque não dá para ter nenhuma ideologia e principalmente quando a gente tem os extremos, né? Que nem você comentou, independente de qual. Aí que o problema acaba se agravando, porque tanto pessoas entrando numa empresa sabendo que existe já uma defesa de uma ideologia naquela empresa, tanto pessoas que vão consumir ou ser parceiros daquela empresa. O que isso vai acabar afetando dentro do próprio negócio, né? Porque, como você falou, a gente tem uma grande divisão hoje. E se a gente cada vez mais trazer para dentro das empresas ideologia e não conseguir afastar, pelo menos o máximo possível, a gente pode começar a ter, daqui a pouco, uma divisão até de negócios. Por exemplo, eu não faço negócio com aquela empresa porque ela defende tal ideologia que eu sou contrário, independente de qual posição. Então, a gente sempre vai ter isso. Então, se a gente não conseguir afastar minimamente a imagem da empresa a uma ideologia, a gente pode ter problemas para a empresa, para o negócio, e cada vez mais fechar a empresa, né? Porque, vamos lá, eu tenho uma empresa que não conseguiu fazer isso. Ela não conseguiu afastar o papel da ideologia dentro da empresa. O que vai acabar acontecendo? Talvez pessoas que são de uma ideologia contrária, que trabalham na empresa, vão sair, pessoas que são daquela ideologia vão entrar, vão permanecer, então a empresa cada vez vai se fechar mais numa ideia. E aí ela pode perder oportunidades, negócios, e até ter um prejuízo da imagem dela vinculado aí na imprensa. Se o funcionário, como a gente viu em alguns casos, começarem a defender algumas questões publicamente, mesmo que não no nome da empresa, mas elas estão lá dentro da empresa, né? Então, as pessoas que estão fora olhando vão pensar, será que será que a empresa compactua com aquela visão? E aí a empresa vai ter que se posicionar. E aí começa. Mas aí, Lucas, eu entendi, Renato, vamos lá, acho que a ideia é a gente também pensar aqui não é um assunto fácil, né? Mas estamos aqui para endereçá-lo da melhor forma possível, com base, né, em regras ou o que tivermos de precedentes aí de mercado. Até que ponto, assim eu me pergunto, né, eu me questiono, até que ponto a empresa pode, não vou dizer exigir, mas assim, dar um contorno em relação ao que uma pessoa pode postar, falar. Então, é aquele velho dilema entre liberdade de expressão versus controle. Então, uma empresa pode ter, acho que a gente vai falar disso aqui, mas uma política de uso de mídias sociais, talvez em ambientes corporativos, né? Mas uma empresa pode também exigir que a pessoa não poste conteúdos de um determinado espectro. Até que ponto é possível, assim, não vou dizer exigência, que também é discutível até que ponto você pode exigir isso de alguém, que é um tema altamente discutido, né, no STF hoje, inclusive. Sim. Mas, assim, é difícil, né? Assim, quais os contornos do que a empresa, sabe, pode, né? Não, você pode, sei lá, não pode ofender, não pode cometer crime. Tudo bem, isso aí, você não precisa ter uma política para isso, isso é óbvio. Mas até onde eu posso esticar essa corda? O que vocês acham? Essa definição, essa delimitação do contorno do que uma pessoa pode ou não fazer fora do ambiente de trabalho, né, talvez não seja 100% de preocupação da empresa, certo? A empresa vai começar a se preocupar
quando aquela atitude, né, ou aquela conduta, melhor dizendo, né, começa a afetar a empresa de alguma forma. Perfeito. Seja no ambiente online, seja no ambiente offline. Eu acho que aqui não tem que ter essa distinção, né? Eu falava da primeira premissa, só para fazer um comentário adicional e já entro na segunda. O comentário adicional é, quando você trata com ideologia, essa ideologia ela pode mudar rapidamente a direção do que pode ou do que não pode, porque a pauta ideológica pode dominar esse tema, né? E aí vai passar a ser importante quem fala e não o que é falado. Então, se tal pessoa falou, ok, tá bom. Não importa se seja uma coisa absurda, mas foi tal pessoa que falou, então ótimo, então tá permitido, né? Então, quando você trata com ideologia, você foca mais na pessoa do que falou do que no que foi falado, né? Então, por isso que não é um bom caminho. O segundo ponto é, essa questão não é uma pauta recente, eu digo, de as empresas se preocuparem sobre as condutas dos seus colaboradores ou dos seus empregados em mídias sociais, né? Existem casos clássicos já nesse tema de 2013, né? Veja, há mais de 10 anos, né? A gente está falando, obviamente, desta pauta aqui em razão de acontecimentos recentes, né? Mas já em 2013, algumas pessoas tiveram consequências, por exemplo, desligamento das suas funções em razão de tweets, né? Tem um caso clássico de uma menina americana que estava indo passar férias na África do Sul e fez um comentário em relação à cultura, né, daquele país. E ela fez isso antes de embarcar no voo. Só que o comentário, inesperadamente por parte dela, viralizou, né? Pode pesquisar esse caso que é legal. E quando ela desceu do voo, do avião, né, aquilo já tinha viralizado e a empresa dela já tinha se posicionado, inclusive, dizendo, nós não temos mais relação com esta pessoa, porque ela disse que ela ia para a África do Sul, então tinha que cuidar com doença tal e não sei o quê, né? Mas isso em 2013, né? E veja que nem é uma coisa assim tão ideológica nesse caso. Ela fez um comentário sobre aquilo que ela entendeu que, no contexto dela, era uma coisa engraçada. Na verdade, ela estava ofendendo lá as pessoas daquele país, né? E a empresa tomou uma medida. Agora, a pergunta é boa, é o seguinte, a empresa tem que ser uma moderadora de conteúdo, então, né? Não dá, né? Vai ter alguém que vai ficar vendo os posts de todos os funcionários, se são mas veja como coerentes. Veja como isso é engraçado, né? Porque a empresa não fiscaliza a vida offline das pessoas, fora do ambiente de trabalho, certo? Não tem uma câmera na casa de cada um dos empregados, ou no carro de cada um dos empregados, né? Por que ela deveria ser uma moderadora de conteúdo, então, quando as pessoas estão online? Só porque é mais fácil de controlar? Né? Não. Então, as empresas, nesse caso, agiriam quando aquela conduta passaria a atingi-la de alguma forma, né? Para o bem ou para o mal, né? Uma boa vontade feita por um empregado pode pegar bem para a empresa, assim como um comentário, né, que o empregado ou a empregada, o colaborador, a colaboradora fizer, pode pegar muito mal para a imagem da empresa. E a empresa, assim como, né, o colaborador ou a colaboradora tem o direito de se expressar, de colocar a sua opinião, né, a empresa também tem o direito de defender os seus interesses. E se ela quer ou não quer manter relação profissional com a pessoa X, Y, Z em razão da sua conduta. Eu acho que a chave aqui é análise de conduta, né? Qual é o fato específico, né? Porque senão a gente começa a entrar num campo que é difícil de ter um padrão, um procedimento, certo? Se a empresa começa a adotar também nas suas políticas internas conceitos que são muito fluidos, por exemplo, não pode se manifestar com extremismo, por exemplo, né? Ou não pode disseminar desinformação.
sabe? Quando começa a usar esses termos assim, que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, né? A empresa fica sem uma orientação clara aos seus empregados, aos seus funcionários, aos seus parceiros de negócio, né? E fica difícil ter um procedimento interno e uma regra clara. Portanto, as decisões a partir dali começam a ser o quê? Arbitrárias, né? E isso começa a gerar um sentimento de revolta nos próprios empregados, que não sabem como agir, né? Isso pode gerar, inclusive, aquele chilling effect, né? Que é as pessoas falarem, bom, então eu nem vou me manifestar porque isso aqui pode ser entendido de uma forma ou de outra, porque a regra, né? Como diria o famoso comentarista de futebol, a regra não estaria clara nesse caso, né? Então, acho que esse ponto de, primeiro, você não tratar com ideologia, segundo, você não pautar o seu procedimento em conceitos que são muito fluidos, né? Exemplo, extremismo, desinformação, né? Já é um bom caminho para você começar a passar uma orientação mais firme e mais segura para os seus profissionais, né? Mas isso não significa que a empresa tenha que ser uma moderadora de conteúdo, uma vigilante, né? 24 horas sobre, nossa, o que as pessoas estão falando, né? O que as pessoas estão fazendo. Não é por aí, até porque cada um tem a sua opinião. E aí a questão não é pelo fato de eu não gostar da opinião que foi expressada que eu preciso punir aquela opinião. Exatamente. Justamente é aí que talvez seja o ponto principal, porque a empresa ela não pode limitar a liberdade de expressão da pessoa, mas também claro, ela não vai ficar moderando, mas ela também não precisa aceitar determinadas condutas. Eu acho que o que você falou agora no final, a empresa não tem como ficar controlando, é justamente o que a gente fala sempre no compliance, é a cultura. Se tem uma cultura, as pessoas entendem, olha, aqui nessa empresa a gente tem essas condutas que são consideradas como práticas adequadas ou inadequadas, eu vou seguir por isso, eu vou pautar por isso. Então, talvez, quando eu for fazer um post, eu vou pensar, será que isso aqui é ético, considerando as políticas da minha empresa? Então, se a empresa não conseguiu passar para a pessoa, através de treinamentos da própria cultura da empresa, ou procedimentos, né, ela não vai conseguir controlar. E aí é aquela questão, a gente não tem o controle. A pessoa tem a possibilidade, a liberdade de expressão. Talvez a empresa só vai ficar sabendo de alguma conduta se realmente isso estourar na internet, porque quantas pessoas postam provavelmente todos os dias coisas que são desagradáveis ou até, vamos lá... Digo mais, né, Lucas? Tem bots, né? Tem cálculos aí que claro. Até, sei lá, a gente fala que mais de 80% de postagens do Twitter, do X, tem bots no meio. Então, assim, não são nem humanos, dependendo do assunto, entendeu? E daí vai controlar tudo alguém por trás coordenando. Vai controlar tudo isso, não tem como. E aí então, a empresa acaba fazendo isso. Ela só descobriu nesse caso que você comentou porque bombou, porque senão talvez ela viralizou. Não teria visto. Não teria visto. Claro, depende da posição que a pessoa ocupa também, né? Pode ter um certo cuidado maior ou menor, né? Mas tem uma discussão que é legal de fazer, e aí fica para os psicólogos, que é o seguinte: será que uma pessoa consegue ser de um jeito online, né, e totalmente diferente daquilo no ambiente offline? Exemplo, se uma pessoa é nas redes sociais, por diversos fatores psicológicos, inclusive, né, que a pessoa pode se sentir mais anônima, digamos assim, né, ou que ela não vê, nós já falamos sobre isso, a consequência imediata do que ela fala, né, e, portanto, ela se sente um pouco mais protegida para falar. É diferente de você falar frente a frente com alguém e você fazer um post no Instagram, no Twitter, né? Sei lá, o que você escreve, o que você fala, não necessariamente vai ter uma consequência imediata. Pode ter, mas não necessariamente, né? Isso traria um certo conforto para a pessoa e a deixaria com um pouco mais de liberdade de fazer neste ambiente o que ela não faria se estivesse frente a frente com uma pessoa, né? Então, assim, será que é possível uma pessoa, até aquela questão da dissonância cognitiva, né? Ela é uma pessoa no ambiente online que tem essas proteções, digamos assim, né? E ela
venha a ser uma pessoa totalmente diferente no ambiente profissional, né? Por quanto tempo, se é possível ter essa não conexão, por quanto tempo a pessoa conseguiria manter, né? Porque eu fico pensando o seguinte, quando um colaborador online faz um ataque a alguém, né? Então, é uma conduta onde atacou alguém, seja por uma questão de difamação, seja por uma questão de calúnia, seja, né, alguma conduta tipificada como crime, por exemplo, né? E a pessoa faz isso reiteradamente no ambiente online. Será que ela consegue ser totalmente diferente no ambiente profissional, dentro da empresa, na sua relação com os seus pares, na sua relação com os seus colegas? Sim. E se ela consegue, né, ser diferente, por quanto tempo ela consegue manter essa dupla personalidade, né? Sim. Me parece que em algum momento essas duas personalidades vão se encontrar. E aí que pode ser um problema, Sim. né? Porque se a pessoa tem esta característica no ambiente online, ela não vai se segurar e vai expressar este mesmo caminho, esta mesma forma de atuar com seus liderados, com seus líderes, com seus colegas, com seus pares. E aqui vai estar um problema, né? Então, quando a empresa percebe que um colaborador age desta forma online, pelo menos uma bandeira amarela deve ser acesa, né? Não é para fazer moderação de conteúdo, mas é analisar conduta, né? Se essa conduta fere alguma regra interna e ou externa à organização. E aí, você falou no ponto da política, né? A gente pode entrar um pouquinho mais de forma aprofundada, porque a política é um passo na preparação necessária para a empresa bem lidar com essas situações. Não é o único, nem pode ser o único. Nós já falamos aqui, né, no compliance, naquela questão da busca pela conformidade. O fato de você apenas ter uma política sobre isso não vai resolver o seu problema, né? Mas a política talvez seja um ponto fundamental, porque é por meio da política que você vai dar os limites, que você vai dar o contorno, né? Sobre o que a empresa tolera ou a empresa não tolera. Mas sabe qual é a maior dificuldade? É que essa política não pode ser operacional 100%. O que eu quero dizer com isso? Ela não vai poder ter regras exaustivas, sob pena de ficar rapidamente obsoleta, certo? Então, a gente falava no início aqui de algum grau de subjetividade. Por quê? Porque ela vai ter que ser um pouco principiológica, né? Mas principiológica com base em quê? Né? Para fazer jus ao título do nosso podcast, com base em quê? E aqui que vem um fator, me parece, de muita dificuldade para as empresas, porque essas políticas vão ter que estar conectadas aos valores e ao propósito das empresas. E a gente sabe que a gente está no mercado todo dia e é muito difícil para as empresas terem valores claros e um propósito definido. E um propósito não só definido, mas um propósito que possa engajar as pessoas, né? Porque às vezes a gente vê valores, por exemplo, que são muito operacionais. Exemplo, agilidade, certo? Várias empresas têm esse valor, né? Valores de atuação, agilidade. Como é que você vai julgar você enquanto empresa ou enquanto comitê de ética, por exemplo, né? Como é que você vai julgar uma conduta de algum colaborador seu com base no valor agilidade? Se aquilo não tem nada a ver com agilidade, né? Então, assim, a pessoa fez um post atacando, né? Como no caso agora do ativista norte-americano, né? Digamos que o colaborador foi lá e atacou o ativista que, né, teve lá aquela cena lamentável, aliás. Se o meu princípio é operacional, é agilidade, né? Eu não consigo embasar minha decisão com base nisso, né? Então, tem que ter aqui um cunho de, por exemplo, integridade, certo? Para que isso sirva como base, como norte para decisões.
Porque se não for assim, né, e tiver lá na política uma coisa simplesmente operacional, por exemplo, não pode se manifestar sobre tal coisa. Isso rapidamente fica obsoleto ou fica arbitrário. Sim. E aí você não consegue adesão das pessoas. Né? Exatamente. E muitas vezes pode acontecer de daqui a pouco um comentário similar ser visto de formas diferentes. Perfeito. Porque pode ser arbitrário. Então, talvez dependendo do momento, dependendo quem falou, que nem você falou antes, dependendo para quem foi falado, dependendo da relevância que isso teve, as decisões elas podem ser diferentes. E aí uma pessoa eu resolvo, por exemplo, demitir, independente se por justa causa ou não, e a outra não. E aí que mensagem isso passa, né? Aí um bom ponto, Lucas, até para trazer para a discussão a questão de desligamento, né? Que é uma outra questão polêmica. Acho que vale a gente explorar um pouquinho aqui também. Claro, falando aqui no Brasil, né? Nada impede a pessoa, né, ser desligada sem justa causa, desde que, obviamente, pressupondo aqui uma relação trabalhista, que sejam pagas ali as verbas rescisórias devidas, aquela coisa toda. Mas nada impede, né, que uma empresa demita uma pessoa sem justa causa. Né? Claro, obviamente seguido de novo aqui os princípios, a legislação trabalhista. Agora, demissão por justa causa, a partir de um comentário, estou pensando alto junto com vocês, me parece que tem que ter, de fato, elementos concretos e, né, um bom caso para que isso não seja depois revertido ou a pessoa seja reintegrada à empresa, ou até, né, que não tenha uma própria ação, né, trabalhista derivada disso, pedindo ali alguma indenização ao gênero. Então, não sei, talvez a gente pode aqui dizer, né, que uma demissão sem justa causa é possível, desde que, obviamente, seguida ali a legislação e os pagamentos devidos, ok, independentemente de uma postagem, né, isso acontece. Tem países que você não pode nem demitir, mas no Brasil isso é possível. Ainda é possível? Ainda é possível, mas por enquanto. Agora, realmente a justa causa, até sabendo aqui que, de novo, a justiça trabalhista pode ter um viés, digamos assim, dependendo da situação, um pouco mais protetivo, né, para a pessoa. Isso também é discutível, depende do caso concreto, depende do tribunal, claro. depende de uma série de coisas, né? Não estou claro. aqui generalizando. Não vamos generalizar isso. Mas é um sentimento. Talvez tenha esse sentimento, principalmente no mundo empresarial. Agora, justa causa, né, me parece aqui que tem que ter, de fato, assim, não, algo realmente grave, que tenha tido uma repercussão muito negativa para a empresa, clara. Vai ter uma subjetividade? Vai, mas assim, que seja algo realmente grave, uma discriminação, assim, claramente inconstitucional, que a pessoa claramente superou os limites, e aí isso foi comunicado à pessoa, existiria uma política com regras claras dizendo que isso aqui não é tolerável, haveria um enquadramento na legislação, seja ela qual ângulo for, em relação a essa pessoa. O que vocês acham? Aí daria, eventualmente, para se... Claro que é um caso hipotético, teórico, claro. A gente está falando sem, né, ver os fatos, até porque é uma discussão geral. Não sei o que vocês acham em relação aos limites para... Até que ponto dá para desligar alguém ou não, ou melhor não, né? É bem arriscado, né? A decisão, acho que, independente do caso de dar uma justa causa para alguém, é sempre uma decisão arriscada. Por quê? Porque a gente tem que seguir vários critérios. E se a gente não consegue demonstrar a aplicação disso, depois, eventualmente, quando a gente for questionado, se a pessoa entrar com uma reclamatória trabalhista pedindo a reversão da justa causa, a gente tem uma grande probabilidade de ter a reversão. Então, eu preciso conseguir demonstrar os elementos que caracterizam a justa causa. E acho que, nesse tipo de caso, de um comentário na internet, a parte mais complexa talvez seja demonstrar justamente o que você falou, o nexo entre a postagem, o prejuízo à empresa e as regras que a pessoa teria violado, né? E aí a gente entra em várias questões que são muito subjetivas, porque pode ser que realmente foi uma postagem grave, mas será que a medida justa causa é adequada no caso específico? E aí a gente tem posições de juízes, de tribunais que podem divergir muito sobre isso, né? A gente tem várias decisões que em um caso talvez que a gente poderia ver com uma coisa mais grave foi revertida a justa causa e uma coisa que talvez não fosse tão grave foi mantido, dependendo do tribunal. Então,
Eu acho que é sempre muito complexo a gente definir uma justa causa. Eu acho que vai sempre pela gravidade da situação, o que consegue se comprovar, justificando através dos documentos, né, e do nexo do que aconteceu e do eventual prejuízo à empresa, né, com, claro, uma verificação da jurisprudência atual, entendimento, pelo menos uma verificação do que está sendo entendido no TRT específico daquele estado, né, porque muitas vezes não pode ser que nem no TST eu consiga eventualmente reverter uma decisão desfavorável no tribunal, né? Não, a gente está falando aqui trabalhista, mas lembrando que pode ter reflexos cíveis, né, criminais, ou seja, pode ter uma indenização civil em relação a, né, Uma perda que a empresa pode ter alguma tido. perda ou algo do gênero, ou algo até criminal. Sei que é discutível, né, até que ponto você pode ter um crime contra a honra de uma pessoa jurídica, né, quanto aos direitos da personalidade, mas de fato é que há questões aí que, dependendo, pode ter uma difamação, algo do gênero, que caracterize até um ilícito criminal. Claro que é difícil, né? Muito difícil você provar isso. O que você acha, Renato? Assim, eu traria o debate para pelo menos 2 fatores importantes. Eu acho que o nexo causal aqui é fundamental, né? Senão a empresa vira o quê? O xerife da rede social, né? Agora, a empresa, ao ter um procedimento interno claro, vinculado aos seus valores, ao seu propósito, ela tem a chance de decidir o que ela tolera ou não, com quem que ela quer se relacionar ou não. Só que esse procedimento interno, por exemplo, essa política, que seja política de uso de redes sociais, por exemplo, né? Voltando àquele ponto de não ter conceitos excessivamente fluidos, né? Assim, a defesa da democracia, extremismo. Por quê? Porque isso acaba sendo uma não justificativa, né? As pessoas, às vezes, usam esses conceitos como se fossem alguma coisa óbvia, na verdade, para não ter que justificar as suas decisões. Ah, não, isso é extremismo, isso é um discurso de ódio, isso é contra a democracia. Só que num procedimento interno, né, você deveria dizer, pelo menos com exemplos ou com contornos mais firmes, o que é cada uma dessas coisas que você não tolera, certo? E aí você tendo um procedimento, com base nesse procedimento, você disseminando isso dentro da organização, mediante treinamentos, né, para empregados, mediante conversas recorrentes sobre o que é permitido, o que não é, o que é tolerado, o que não é. No fundo, é criando a cultura, ou mais que criando, disseminando a cultura da empresa. Quando acontece alguma coisa nesse sentido, você tem uma base normativa para agir, certo? Ao passo que se você não tiver essa base normativa, a justa causa fica muito mais complicada, certo? Ainda mais com essa diversidade de posicionamentos. Isso pode variar de um estado para outro, de um TRT para outro, por exemplo, né? Agora, se a empresa fizer o seu papel de ter uma regra clara, dizendo isto eu tolero, isto eu não tolero, isso aqui está vinculado aos meus valores, isso aqui está vinculado aos princípios que regem a nossa relação, né? Fica uma base mais objetiva para ela tomar essa decisão, né? E o segundo ponto que eu acho importante é a proporcionalidade da reação da empresa, certo? Então, de novo, aqui vai prevalecer a regra interna, certo? É muito comum as empresas terem, mas também é comum não terem regra interna, mas quando tem regra interna é comum haver medidas que são passíveis de serem aplicadas a quem comete irregularidade ou não conformidade, certo? Essas medidas geralmente são proporcionais e são escalonadas, né? Então começa-se geralmente com uma advertência, certo? Até chegar lá na medida mais drástica, que é o próprio desligamento, nesse caso, a justa causa. Então, de novo, se eu não tenho esse parâmetro, né, e eu vou direto para o extremo,
que é a justa causa, sem que isso seja proporcional à conduta praticada, né, aqui eu posso ter problema também. Sim. Certo? Então, quando eu junto procedimento com proporcionalidade, eu tiro um pouco essa questão de, mas não tem regra, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, existe uma regra e esta regra rege a relação da empresa com seus empregados, né? E aí eu consigo dizer, este empregado violou uma regra da empresa, certo? E essas regras fazem parte do contrato de trabalho, né? Então, se eu tenho este cenário de objetividade colocado, e não só colocado, mas colocado, disseminado, com as pessoas treinadas em relação a isso, eu consigo demonstrar esses elementos com maior facilidade, né? Não que isso seja 100% ou completamente a prova de balas, né? Sim. Mas eu consigo criar uma objetividade maior. E aí eu consigo, inclusive, tornar isso repetido no tempo, o que é uma coisa sustentável, né? Agora, se eu não tenho essas regras, se cada caso, né, eu ajo de uma forma, inclusive contraditória, né, aí realmente eu fico sem base para sustentar qualquer medida mais drástica em relação aos colaboradores, ou até mesmo, né, porque isso não se limita aos colaboradores, concordam? Isso pode ser feito também por parceiros de negócio, Exato. por prestadores de serviços, né? E aí, eu vou ter o mesmo standard, eu vou ter o mesmo padrão de conduta quando um fornecedor, por exemplo, comete um ato, né, de um ataque, por exemplo, alguma coisa reprovável, né, do ponto de vista da empresa. Como é que eu vou agir em relação ao prestador de serviço? Eu tenho que ter as mesmas garantias e os mesmos cuidados, porque aqui não tem uma justiça do trabalho, né, regendo, né? E aí, como é que eu faço? Acho que aí, né, também procurando contribuir, no caso de fornecedores, parceiros de negócios, geralmente se tem um código de conduta ou um documento similar que a empresa, no caso, divulga, né? Código de conduta dos fornecedores. Nós aqui adotamos esses princípios, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Acho que isso tem que estar amplamente divulgado e disseminado. E aqui, no caso, vai ser muito mais uma relação contratual, civil, do que trabalhista. Então, além da divulgação, que é muito bem-vinda, do código, das regras, não sei, no site e tal, talvez a pessoa declarar, assinar que leu e teve acesso ao código, concordou, e contratualmente ter cláusulas que vão dizer, olha, inclusive pode ser causa de rescisão da relação contratual XYZ, ou vai ter um aviso prévio e uma notificação com tantos dias de antecedência, e também ok, né? Talvez aí acho que, não vou dizer que é mais fácil, mas talvez você consegue estabelecer regras um pouco mais claras, pressupondo uma relação entre empresas, né? Contratual, enfim. Agora, outra discussão também, né, e empresas públicas, né? A gente está falando aqui muito do mundo corporativo, pressupondo aqui o setor privado. E empresas públicas, sociedades de economia mista, ou seja, que tem um capital do Estado, será que o nível, o standard de exigência de um colaborador tem que ser maior do que uma empresa privada ou menor? Né? Claro, a gente sabe que o servidor público, no caso aqui, tem princípios lá de direito administrativo, que estão na Constituição, acho que artigo 37 e tal, que tem os princípios de servidores públicos, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade, não lembro de cabeça aqui, mas, né, estão lá. Agora, a empresa pública, simplificando aqui, talvez tenha que exigir mais de um servidor público do que uma empresa privada? Ou é indiferente, depende da cultura da empresa? Não sei se vocês acham que se questionaram sobre isso também. Me parece que o ponto, de novo, né, é sobre regras, né? Quando a gente está analisando o setor público, tem uma série de regras que não necessariamente são aplicadas no setor privado. No entanto, a depender do tipo de empresa pública, por exemplo, sociedade de economia mista, alguma coisa assim, a relação da empresa com os colaboradores também é regida pela CLT, né? Então você tem um standard igual nesta relação
a uma relação entre entidade privada e colaborador de uma entidade privada, né? Mas o ponto é, seja no setor público, e a gente tem casos, podem procurar, a gente tem casos recentes, inclusive, de uma colaboradora, né, de um órgão público do Distrito Federal, né, que também teve uma consequência em razão da manifestação na rede social sobre o ativista americano, né? Então, assim, será que o standard tem que ser maior? Não, as regras têm que prevalecer, né? Porque senão fica uma coisa muito subjetiva, diz, aqui tem que ser uma coisa, ali tem que ser outra. Não, as regras é que tem que ditar o que vai acontecer com cada uma, dependendo da conduta, né? Pode-se ter uma discussão, mas será que pelo fato de a pessoa estar trabalhando para um órgão público, ela deveria se cuidar ainda mais, porque na verdade ela está representando um serviço ou não, né? Eu acho que a regra tem que estar clara em todas as situações, seja no ambiente estritamente privado, seja no ambiente público. Aliás, talvez seja mais difícil você conseguir exonerar uma pessoa, né, por justa causa no setor público do que no setor privado, né? Mas o ponto a chave é agir com base nas regras aplicáveis, né? Deixando menos espaço para subjetividade, deixando menos espaço para questões ideológicas, né? Qual que é a regra aplicável, né? A regra aplicável, nesse caso, exige o quê? Isso serve tanto para o setor público, que vai estar baseado geralmente na lei, ou numa relação privada. E aí, a regra interna da organização, acho que esse é o ponto fundamental para a compliance. A regra interna da organização conta muito. Se a empresa é bagunçada, não tem essa regra interna, cada caso vai ser um caos. Não é cada caso é um caso, cada caso é um caos, né? Porque não sabe como agir, vai tomar decisões contraditórias, vai piorar a situação, né? E compliance tem a ver com prevenção, né? Então, compliance tem que preparar a empresa para que quando uma situação como essa acontecer, a empresa já tem o procedimento instalado e já sabe o que fazer, né? Porque eu acho que a pior coisa é 2 casos com diferença de tempo parecidos serem tratados de maneira diferente, né? Eu acho que isso acaba erodindo a cultura da organização, a credibilidade da organização e, portanto, a confiança que as pessoas têm no processo decisório daquela organização. E acaba ficando, às vezes, discricionário. E aí, até, por exemplo, num caso, que agora você deu esse exemplo, é tomada uma decisão. E num outro caso similar, é tomada uma decisão diferente. E aí, vamos supor que tenha se dado uma justa causa. Aí, com base na decisão que eles deram no outro caso, olha aqui, ó, num caso exatamente igual, ou muito próximo, eles tomaram uma decisão diferente. Então, a empresa faz prova contra si, Exatamente. que depois não vai conseguir sustentar uma justa causa. Exatamente. A gente já passou por vários casos justamente assim, que a gente pegava uma empresa que tomava decisões diferentes para casos similares. E aí eles começaram a perceber o grande problema que aconteceu, nem falando da cultura, né? Porque todo mundo sabia, se eu fizer isso, pode ser que aconteça uma coisa, se ele fizer, talvez aconteça diferente. Mas quando começou a ir para o judiciário, por quê? Porque aí começou a se questionar as decisões e aí o judiciário começou, não, peraí, vocês não têm um padrão, vocês tomaram essa decisão aqui que é mais favorável para o empregador nesse caso, então isso aqui é a base. E aí a empresa que até pode ter um documento, mas se a decisão não é tomada com base nesse documento, não serve de nada, né? Aí eu posso derrubar isso e até dificultar num processo trabalhista ou não, né? Muito bom, gente. Acho que a gente está aqui com bastante discussão já. Eu queria só, talvez aqui, algumas palavras finais, se a gente puder dar alguns conselhos. Acho que também caberia um outro episódio só sobre isso, mas eu queria colocar um tema aqui que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, que é o seguinte. Aconteceu, né? Aconteceu o quê? Um colaborador, uma colaboradora postou algo que claramente é preocupante, tem elementos para uma crise. O que vocês podem falar, a gente pode falar aqui juntos em relação a como lidar com isso? Talvez tem que ter um comitê de crise, já se reúne, não sei, o órgão, teria que ter um órgão já pré-nomeado, um conselho, não sei, pela organização
para lidar com essa situação? Quanto mais rápido, melhor? Ou não, tem que analisar com calma? Sei que aqui realmente vão ser conselhos gerais, mas não sei, acho que seria legal a gente também falar aqui, né, para o nosso público, olha, se acontecer isso, coisas básicas, assim, essenciais, que a gente pode dar aqui de dicas. O que vocês acham? A gente se encaminha para o encerramento. Vamos lá. Acho que a primeira coisa é o seguinte, analisar a conduta. Né? Assim, o que aconteceu? Qual foi a conduta? Né? Acho que esse é o fator primeiro e principal. Qual foi a conduta? Ok, uma vez que a conduta estiver caracterizada, eu consigo, na minha organização, identificar quem que deve cuidar daquele tema, certo? Tá. É claro que faz muito bem a empresa ter regras sobre crise, sobre gestão de crise, sobre comitê de crise, né? Por quê? Para que não vire o caos, né? E as pessoas fiquem batendo cabeça, saem contratando consultoria porque não sabem muito bem o que fazer, né? Então, primeiro fator, analise a conduta, identifique o que aconteceu, né, na medida do possível, certo? E tome a decisão de ou chamar o comitê de crise ou levar para uma investigação de compliance, né? Mas acho que o ponto principal é não deixe as coisas acontecerem, né, de acordo com o seu bel prazer, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa, já analisa. Se for uma questão de imagem da empresa que ultrapasse simplesmente a relação entre o colaborador e a empresa, né, que possa afetar a reputação, que possa afetar a relação com parceiros de negócio, com clientes, né, aí me parece que é caso de comitê de crise. Então, já tenha uma ferramenta para a instalação de um comitê de crise com pessoas determinadas, com regras determinadas, né, e apure, né, não pare, isso é comitê de crise, então o comitê de crise que vai determinar o que vai acontecer. Siga apurando, siga identificando o que aconteceu, quem está envolvido, como está envolvido, né? Porque se você não tomar esta ação, outros tomarão por você. E aí poderão tomar decisões contra os seus interesses. Seus clientes vão começar a se posicionar, né? Os seus parceiros de negócio vão começar a se posicionar, enquanto você não se posiciona estando parado, estando paralisado com medo de agir, né? Então, identifique a conduta. Se é caso de comitê de crise, chame o comitê de crise, mas não pare de analisar o fato, de analisar consequências e ângulos diferentes, né? E se posicione. Eu acho que o posicionamento da empresa, né? Se errou, diga que errou e que está consertando, né? E se não errou, veja como minimizar a situação, porque às vezes também a arrogância, né, joga contra a empresa nesses casos, né? Então, me parece que aqui é um bom caminho. Agora, se você não tem uma regra interna, de novo, compliance é prevenção, né? A cultura vai levar você a prevenir situação. A regra interna vai punir, né? Uma regra operacional vai punir, mas a cultura vai evitar. Bom, mas aí aconteceu. Então, tenha a regra interna para acionar os departamentos, as áreas, os órgãos internos para uma tomada de decisão rápida. Com base em quê? Com base nas suas próprias regras internas. Perfeito. Lucas, exatamente. O que você acha? De um tempo para cá, toda a parte de gestão de riscos das empresas, a gente sempre sugere que tenha que se verificar e já identificar justamente esses casos. Questões públicas, comentários, ou até mesmo discussões que podem ter começado em ambiente privado e se tornam públicos, para que a empresa, quando acontecer, já saiba como lidar. Então, não estou dizendo como decidir, mas pelo menos ela sabe, olha, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Tá? Porque a gente já pegou casos de, por exemplo, assim, uma empresa não fazia ideia o que tinha que fazer. E quando ela descobriu, já era tarde demais. Tá? Por quê? Por exemplo, justa causa é imediato. A justa causa é imediata. Eu descobri, eu tenho que dar justa causa. Eu não posso analisar durante uma semana se aquilo é caso de justa causa ou não. Naquele caso aí, então, a empresa já não tem a possibilidade de dar uma justa causa. Ela pode tomar decisão. Eu não quero essa pessoa trabalhando na minha empresa. Porque, enfim, não é o modelo de negócio que eu tenho, não é contrário às minhas políticas. Eu não tomei a decisão rápido, mas eu posso tomar a decisão de não ter ela no meu quadro. Mas, então, às vezes a velocidade é importante, às vezes a gente tem que ter cuidado, né, para não tomar decisões precipitadas também,
e a demora pode fazer com que o mercado se posicione por ti, né? Então, a gente tem que ter mapeado as possibilidades. Obviamente, a gente não tem como mapear tudo, né? Mas, por exemplo, assim, uma postagem de um colaborador numa rede social sobre algum tema que possa trazer um prejuízo para a empresa, isso é uma coisa que a gente pode mapear. E aí eu já consigo identificar, olha, se acontecer isso, quem vai analisar a conduta e a partir dessa análise, quais são os caminhos que eu tenho. Tá? Então, a partir disso, né, com base nisso, que eu vou conseguir saber quem vai analisar, com base no que vai analisar e quais as decisões, quais os caminhos eu posso tomar, seja uma demissão, seja um posicionamento público, ou até algum outro tipo de decisão, né? A comunicação é chave nesse processo, né? Porque imagina você quieto, ainda que você esteja trabalhando na investigação do caso e na análise da situação, só que você está quieto. E a conduta investigada viralizou, né? O mercado todo falando, pode ser que a imprensa esteja falando, e você quieto investigando. Todo mundo está tomando, né, uma posição, menos você. Então você está sendo massacrado, ainda que você esteja fazendo o seu trabalho corretamente. Mas se você não souber comunicar de uma forma eficiente e adequada, né, você vai ficar sempre debaixo de mau tempo. E as pessoas vão ficar tomando decisões por você. Né? Então a comunicação é chave também e é parte de um bom programa de compliance. Isso. Excelente, gente. Muito bom. Acho que a gente pode encerrar aqui o nosso episódio. Excelentes discussões. Agradeço a todos e todas que estiveram conosco até agora. Sigam o nosso podcast, curtam, compartilhem nas redes sociais e nos vemos na próxima com mais discussões do nosso podcast com base em quê? Obrigado, pessoal. Muito bom.